Nós voltamos para mais uma aula sobre continuidade de funções, onde nós faremos alguns exemplos. Então, aqui nós temos a função 1 sobre x mais 2, se x for diferente de menos 2, e 3, se x for igual a menos 2. O exercício está pedindo para verificar se a função é contínua neste ponto, x igual a menos 2. Então, por definição, nós vimos numa aula anterior que uma função ela é contínua num ponto x igual a A se três condições forem satisfeitas. Se f for definida neste ponto A, se o limite da função com x tendendo a este ponto existir, e se essa condição de igualdade for satisfeita, ou seja, o limite da função com x tendendo ao ponto A for igual à função neste ponto A. Né? Então, vamos verificar aqui a primeira condição. A função definida no ponto x igual a menos 2, ela será igual a 3. Então, pela própria construção da função, foi dado que para o ponto x igual a menos 2, a função será igual a 3. Então, a primeira condição aqui é satisfeita, a função é definida neste ponto. A segunda condição, nós teremos que calcular o limite da função com x tendendo ao ponto menos 2. Então, só relembrando aqui, quando nós calculamos o limite da função com x tendendo ao ponto, nós estaremos trabalhando na vizinhança deste ponto, ou seja, à direita do ponto e à esquerda do ponto, né? Então, quando nós formos calcular o limite da função com x tendendo a menos 2, nós teremos aqui 1 sobre, então, 1 sobre menos 2 mais 2. Então, nós iremos usar esta função, já que é na vizinhança do ponto menos 2. Então, será para x diferente de menos 2. Quando nós fizermos este cálculo aqui, ficará 1 sobre 0. E nós sabemos que não existe, né, qualquer função onde o denominador seja igual a 0. Logo, neste caso, nós teremos que calcular os limites laterais. Então, o limite da função com x tendendo a menos 2 pela direita e o limite desta função com x tendendo a menos 2 pela esquerda. Nos dois casos, esta função aqui será igual a 1 sobre x mais 2, né? Porque nós estamos calculando o limite com x tendendo a este ponto. Então, nós iremos usar a função definida para x diferente de menos 2. Então, quando o x está tendendo a menos 2 pela direita, nós teremos, então, o limite com o x tendendo a menos 2. A função é definida por 1 sobre x mais 2. Então, observe o seguinte, se nós olharmos aqui, x tendendo a menos 2 pela direita será para valores tendendo a menos 2 à direita do menos 2. Se aqui nós tivermos o menos 2, aqui nós temos o menos 1. Então, um valor que está à direita do menos 2, ele é um pouco maior do que o menos 2. Então, nós poderíamos pegar, por exemplo, o menos 1,9993, por exemplo. Então, quando nós fizermos aqui 1 sobre menos 1,9993 mais 2, nós teremos, então, que este valor é um valor próximo do zero, só que será positivo, né? Porque fica 2 menos essa quantia aqui. Então, um número próximo do zero positivo, ou seja, será igual a 1 sobre 0 mais, ou seja, um número positivo próximo do zero. Então, este limite será igual a 1 sobre 0 mais.
Nós temos aqui, então, uma constante positiva dividido por um número positivo próximo do zero. Nós teremos, então, como resultado, mais infinito. Agora, calculando o limite da função com x tendendo a menos 2 pela esquerda, nós teremos limite, né? A função ela é definida também por 1 sobre x mais 2, aqui com o x tendendo a menos 2 pela esquerda, só que neste caso, nós estaremos com o valor próximo do 2 pela esquerda do menos 2. Então, seria, por exemplo, um número menor, né, do que o menos 2, só que bem próximo do 2. Então, eu poderia tomar 1 sobre... Eu posso pegar aqui menos 2,0009, por exemplo, mais o 2. Este número aqui será um número negativo, né? Então, negativo, bem próximo do zero. Então, seria 1 dividido por 0 menos. Então, o resultado deste limite será 1 dividido por 0 menos. Agora, observe aqui comigo, nós temos uma constante positiva dividido por um número bem pequeno, próximo do zero, só que negativo. Então, se você tem uma constante positiva dividido por um número bem pequeno negativo, nós teremos aqui como resultado menos infinito. Ou seja, nós calculamos os limites laterais e eles têm como resultado valores diferentes. Então, tem um teorema que garante que o limite, então, da função com o x tendendo ao ponto menos 2 não irá existir, porque esses limites laterais são diferentes. Logo, se o limite da função não existe, então, pela definição de continuidade da função, nós teremos que a função f de x, dado nesse exemplo, não será contínua, então, não é contínua, em x igual a menos 2. Tá certo? Vamos para o próximo exemplo. Esse exemplo 2, ele pede para calcular o valor de P, de modo que as funções, né, aqui eu coloquei uma função, então, de modo que esta função seja contínua. Então, nós teremos aqui que determinar o valor de P que satisfaz essas três condições. Então, veja bem. Primeira coisa, nós vamos calcular a função no ponto A, que no caso aqui é igual a 0. Né? Então, nós temos que a função no ponto 0, então, para x igual a 0, a função ela é definida como sendo p ao cubo menos 7. Por sua vez, nós temos que o limite da função com o x tendendo ao ponto 0 será igual ao limite, né? Aqui quando o x está tendendo a 0, nós temos que essa função, ela é definida pela função exponencial de 2x, né? Só lembrar que quando nós estamos calculando o limite da função, nós estamos verificando para pontos na vizinhança do zero. Então, nós usaremos aqui no caso para x diferente de 0. Então, para x diferente de 0, a função ela é definida desta forma. Então, aqui nós vamos substituir o valor da função, que é exponencial de 2x. Tá certo? Então, aqui nós iremos usar a propriedade, uma propriedade de limite, que diz que o limite da exponencial de qualquer valor, ela é dada pela exponencial do limite deste valor. Então, será a exponencial do limite de 2x quando x estiver tendendo ao ponto aqui, que no caso é o ponto 0. Aqui calculando, nós teremos exponencial, o limite de 2x quando x está tendendo a 0 será igual a 0. Então, aqui nós teremos exponencial de 0, que nós podemos escrever como sendo
e elevado a zero. Nós temos que qualquer número elevado a zero será igual a 1. Então, para determinar o valor de P de modo que esta função seja contínua, nós teremos que fazer essa condição aqui. O limite da função com x tendendo, no caso, ao ponto zero, terá que ser igual a f de zero. Então, fazendo esta igualdade, nós teremos que p ao cubo menos 7 será igual a 1. Então, aqui nós vamos só substituir nesta terceira condição. Então, quando nós fizermos limite de f de x com x tendendo a zero, isso aqui terá que ser igual a f de zero para que a função seja contínua. Então, determinando aqui esta igualdade, nós teremos limite de f de x com x tendendo a zero é igual a 1. Então, ficará 1 igual a f de zero, mas f de zero é igual a p ao cubo menos 7. P ao cubo menos 7. Isolando p ao cubo nesta equação, nós ficaremos com p ao cubo igual a 1, menos 7 passa para o outro lado, ele vem com sinal positivo, então p ao cubo igual a 8. Se p ao cubo é igual a 8, então p será igual a raiz cúbica de 8, que nós sabemos que é igual a 2. Então, o valor de p tal que esta função seja contínua será p igual a 2. Até a próxima aula.